Então vamos dar início à oração inicial do Evangelho no Lar. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Jesus, que a paz e o amor de Cristo estejam entre nós, encarnados e desencarnados. Obrigada, Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Sê conosco a nos intuir, a nos inspirar na melhor compreensão dos Seus ensinamentos. Que cada um de nós estejamos abertos para receber a intuição do alto. E que esses ensinamentos não fiquem só na teoria, mas possamos praticá-los cada vez mais em nossas vidas. Que assim seja. Então, pedimos a permissão para dar início no Evangelho no Lar. Olá, convido a todos a participarem do Evangelho no Lar, da Casa dos Espíritos, Recanto Vovô Antônio, nos nossos estudos do capítulo 9 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. O tema abordado é convulsionários, questão 481. Os espíritos exercem um papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários? Sim, um papel muito grande, assim como o magnetismo, que lhe é a fonte primeira. Mas o charlatanismo frequentemente tem explorado e exagerado esses efeitos, o que os tem feito cair no ridículo. 481A. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para essa espécie de fenômenos? Pouco elevada. Crede que os espíritos superiores se divertem com semelhantes coisas? 482. Como o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crises pode acontecer subitamente em toda uma população? Resposta. Efeito simpático. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não estáis tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreender isso, e a parte de certos espíritos devem nisso tomar por simpatia aqueles que os provocam. Entre as faculdades estranhas que se observam nos convulsionários, reconhecem-se sem dificuldade as que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, o conhecimento do pensamento, a transmissão simpática das dores, etc. Não se pode, pois, duvidar de que os que sofrem crises não estejam em uma espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados sem o saber. Questão 483. Qual é a causa da insensibilidade física que se nota, seja em certos convulsionários, seja em outros indivíduos submetidos às torturas mais atrozes? Em alguns casos, é um efeito exclusivamente magnético que age sobre o sistema nervoso, da mesma forma que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento enfraquece a sensibilidade, porque a vida parece se retirar do corpo para se transportar ao espírito. Não sabeis que quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê e não ouve nada? A exaltação fanática e o entusiasmo oferecem frequentemente nos suplícios o exemplo de uma calma e de um sangue frio que não triunfariam de uma dor aguda se não se admitisse que a sensibilidade se encontra neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que no calor do combate não se apercebe frequentemente de um ferimento grave, enquanto que em certas circunstâncias ordinárias uma arranhadura faria estremecer. Uma vez que esses fenômenos
dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, pode-se perguntar como ele pôde depender da autoridade para cessar em certos casos. A razão é simples. A ação dos espíritos não é aqui senão secundárias. Eles não fazem senão aproveitar de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava, de ativa, passou a latente, e tinha razão de agir assim, porque resultava abuso e escândalo. Sabe-se, de resto, que essa intervenção nenhum poder tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Olá, meus amigos. Dando continuidade do Livro dos Espíritos, questão 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? Resposta. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que possam vir a sê-lo, daí sua afeição por causa da semelhança das sensações. Na questão 485, a afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? Resposta. A afeição verdadeira nada tem de carnal, mas quando um espírito se liga a uma pessoa, nem sempre é por afeição, e pode aí misturar uma lembrança das paixões humanas. Na questão 486, os espíritos se interessam por nossa infelicidade, por nossa prosperidade. Os que nos desejam bem se afligem com os males que experimentamos durante a vida? Resposta. Os bons espíritos fazem tanto bem quanto possível e ficam felizes com todas as vossas alegrias. Eles se afligem com os vossos males quando não os suportais, com resignação, porque esses males são sem resultados para vós. Sois como o doente que rejeita a bebida amarga e o deve curar. Na questão 487, de qual natureza de mal os espíritos se afligem mais por nós? É do mal físico ou do mal moral? Resposta. Vosso egoísmo e vossa dureza de coração. Daí tudo deriva. Eles se riem de todos esses males imaginários que nascem no orgulho e da ambição. Regozijam-se com aqueles que têm por efeito abreviar vosso tempo de prova. Os espíritos, sabendo que a vida corporal é transitória e que as tribulações que o acompanham são os meios de chegar a um estado melhor, afligem-se mais pelas causas morais que nos distanciam deles que pelos males físicos que são passageiros. Os espíritos se inquietam pouco com as infelicidades que não afetam, senão as nossas ideias mundanas, como fazemos com os desgostos pueris da infância. O espírito que vê nas aflições da vida um meio de progresso para nós, as considera como a crise momentânea que deve salvar o doente. Eles se compadecem dos nossos sofrimentos como nós compadecemos com os de um amigo, mas vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, eles apreciam de outro modo que o nosso. E enquanto os bons levantam nossa coragem no interesse do nosso futuro, os outros nos excitam ao desespero, tendo em vista comprometê-lo. Na questão 488, nossos parentes e nossos amigos que nos procederam na outra vida têm por nós mais simpatia que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida. E frequentemente eles vos protegem como espírito segundo o seu poder. Ainda na questão 488A, eles são sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas eles esquecem aqueles que os esquecem. Então podemos observar que tudo é questão de sintonia, né? A partir do momento que nós nos sintonizamos e temos um entendimento
de acordo com os nossos amigos, colegas, aqueles espíritos afins, é porque nós temos uma questão de igualdade. Então, quanto mais nós nos trabalharmos espiritualmente para o próximo e manter também uma certa afinidade com a espiritualidade, teremos sempre seguidores espíritas, seguidores espirituais, nos orientando, nos ajudando, nos procurando sempre colocar coisas boas. Quando a gente tem a mente mais voltada para um lado inferior, é mais complexo, é mais complicado, né? Então, isso daí é questão de sintonia mesmo. Quanto melhor, quanto mais nós nos sintonizarmos com o alto espiritual, melhor para todos, melhor para nós, para aqueles com quem nós convivamos, que estão ao nosso redor. Muita paz, graças a Deus. E agora então nós vamos encerrar esse Evangelho no Lar com uma oração aberto aqui aleatoriamente do Minutos de Sabedoria de Torres Pastorino. Desperte para a vida. Medite em suas responsabilidades perante a humanidade e perante Deus. De você dependem criaturas que o cercam, na família, no trabalho, na sociedade. Não fuja à responsabilidade que você assumiu. Realize seu trabalho com amor, produzindo o melhor que puder e o máximo que suas forças o permitirem. Em suas mãos está uma parte do futuro da humanidade. E assim encerramos o nosso Evangelho no Lar, pedindo que frutifique nossas águas, colocando o remedinho necessário para cada um de nós. Que assim seja.